E nós agora temos aqui também a presença do jornalista João Batista Natali, comentarista de política internacional do Jornal da Gazeta. Obrigada, Natali, por estar também conosco. É um prazer. Bom, eu gostaria de prosseguir, Natali, agora com a sua presença. Muitas vezes em seus comentários, você chamou atenção para eleições em vários países da Europa, também aquela dos Estados Unidos, em que o candidato de direita é que foi vencedor. Agora, com os números iniciais, o Vinícius destacou, dentro da surpresa que em muitos estados apareceu, um destaque para candidatos, tanto de partidos novos, como candidatos da chamada direita. E eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, sobre o que tivemos até agora da apuração dos números. Pois bem, eu acho que não existe uma analogia muito clara entre aquilo que acontece na Europa com a nova direita nacionalista e aquilo que acontece no Brasil. Na Europa, essa direita nacionalista ela está reagindo à chegada de imigrantes estrangeiros, está reagindo aos refugiados da Síria por causa da guerra civil. Então, o que está acontecendo é que a Europa tem uma certa, digamos, nova sensibilidade de xenófoba em relação a um sentimento negativo em relação ao estrangeiro. No Brasil, não, nós não temos esse sentimento. No Brasil, obviamente, que existe uma pauta conservadora por parte do candidato Jair Bolsonaro e dos seus partidários nos estados. Extremamente moralista, extremamente avessa aos direitos humanos e assim por diante. Isso não tem nenhuma relação com aquilo que acontece na Europa. Aquilo que acontece no Brasil é rigorosamente um sentimento contrário ao Partido dos Trabalhadores. É um sentimento anti-PT. Eu diria, digamos, que os bolsonaristas de primeira hora não fazem hoje em dia 10 ou 15% daquilo que será a votação do ex-capitão do Exército. O que existe é um sentimento contrário ao Partido dos Trabalhadores que acabou catalisando um grupo que não é organizado. Em países como, por exemplo, a Holanda, a França, a Alemanha e assim por diante, esses partidos nacionalistas de extrema-direita, eles têm uma estrutura bastante sólida. Eles têm vereadores, têm prefeitos, têm governadores regionais, eles têm uma certa capilaridade dentro da sociedade, ainda minoritária. Em países como a Áustria, por exemplo, que é uma coisa um pouquinho mais antiga, existe uma capilaridade de extrema-direita dentro da sociedade. No Brasil não existe essa capilaridade. Existe uma espécie de grande bagunça que, a partir do momento em que o PT se dispôs a fazer uma campanha eleitoral voltada não a um programa de governo, mas à soltura do presidente Lula, então, finalmente, esse tipo de sentimento acabou aflorando. Nós prosseguiremos com essa questão, mas vamos a novos números da apuração. Bem, eu prossigo com vocês, 53, a agilidade da apuração com a urna eletrônica, né? Assim que foi encerrada a votação a partir das 7 da noite, já temos esse percentual mais da metade, 53% das urnas apuradas. Vinícius. Como a gente não sabe a distribuição dessas urnas, onde elas foram apuradas, então a gente não sabe o tamanho das possibilidades aqui do Bolsonaro. Porque, em geral, a contagem final dos votos é mais rápida sul-sudeste. E tem estado, como o Acre, que acabou de votar, que esse trabalho com você, apesar de a votação no norte ser muito pequena, o número de votos é muito pequeno. Mas a contagem definitiva, ela vai do sul para o, em geral, né, não sei que tem o problema estadual, do sul para o norte. Então, o Bolsonaro está ali perto, mas pode ser que ele tenha, como a boca de urna indicou, pode ser que ele tenha 45, mas está perto. E está perto, e se ele ficar por aí com 45... Não, oficial 49. Né? 49, mas a boca de urna... deu 45 a boca de urna. Então, Quer dizer, ela já está ultrapassada. Pode ser que não, pode ser que com a entrada da apuração dos votos de regiões onde há mais voto petista, o Bolsonaro ainda cai. A gente não pode dizer porque a gente não sabe da distribuição disso daqui. Pode ser tudo, esses votos contabilizados podem ser todos concentrados em região mais bolsonarista, que é centro-sul, centro, sudeste e sul. Então, e, a gente Natália, não sabe. você partilha ou ainda tem reforçada aquela sua impressão
que poderia haver uma surpresa de resolver no primeiro turno? Não, eu acredito que a surpresa provavelmente não virá, justamente por essa questão geográfica que nós estamos intuindo por enquanto. Nós não temos certeza de que esses votos, digamos, não sejam os votos da Bahia, do interior de Pernambuco, de Alagoas, do Ceará e assim por diante. Então é muito mais provável que essa totalização, por enquanto, ocupe uma porcentagem maior da região sul, da região centro-oeste e da região sudeste, onde o Bolsonaro é muito mais forte. É provável, então, que esses 49% caiam um pouquinho. Obviamente que para que a gente possa ter certeza disso, a gente precisaria ter uma ideia de qual é a distribuição regional desses votos. E existe também uma outra questão embutida, que é o seguinte: no comecinho da semana, quando nós soubemos que o Tribunal Regional, ou o Tribunal Eleitoral Federal Eleitoral, não havia validado os títulos de eleitor de milhares de eleitores do Norte e do Nordeste, imediatamente o PT acreditou que isso poderia prejudicá-lo. Eu acredito que isso foi irrelevante no total dos votos. Sobretudo porque esse não cadastramento desses eleitores pode muitas vezes significar que se tratava de pessoas já falecidas e que os títulos não foram cancelados a tempo. Digamos, no estado como São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral é muito mais ágil para esse cancelamento do que pode acontecer no Nordeste. Vamos ver. Bom, Vinícius, eu posso falar? Sei do seu compromisso, posso fazer uma observação? Mas estou vendo que você está pronto para falar. Tem uma observação aqui que é o seguinte: é importante que o Bolsonaro vai chegar perto de 50%. Alguma coisa entre 46%, será que não vai ganhar no primeiro turno? Primeiro, então, o adversário, que vai ser o Haddad, vai ter uma tarefa mais difícil. Segundo, vários governadores de estados relevantes podem ser bolsonaristas de origem ou aliados. Como provavelmente vai ser em São Paulo, como vai ser em Minas, como vai ser no Rio. Sim, as alianças. Então você vai ter segundo turno de né? Você vai ter candidatos puxando mais votos para o Bolsonaro. Você tem grandes votações de deputados para o Bolsonaro. Então você pode ter, o Haddad vai ter muito mais dificuldade de conter essa onda que por enquanto é crescente. Claro que vai ter debate, claro que vai ter 3 semanas de campanha, tudo pode acontecer, a gente viu essa campanha, teve facada. Então, eu não estou dizendo que vai ser outra, mas tudo tem acontecido. O imponderável, é verdade. Era uma onda Bolsonaro que foi crescente ao ponto de ele chegar na bica de ganhar no primeiro turno e com candidatos em estados importantes apoiando o PSL. Então, vai ser uma tarefa dura para o Haddad virar esse show. Ok. Muito obrigada, Vinícius. Obrigado, boa noite a você. Continuamos com você, Natália, por favor. Fique conosco. E agora, mais números, Gamberini. Bom, Natália, nós estamos aqui com tantos números, com os 57% de urnas apuradas para a presidência da República. Que destaque, o que chama a sua atenção? Estamos dentro daquilo que era o previsível, considerando as pesquisas de reta final de campanha? Com certeza não. Ou seja, Bolsonaro está sendo muito mais bem votado do que as pesquisas indicavam. Vejam que ocorreu exatamente aquilo que o Vinícius havia notado alguns minutos atrás. Ele caiu ligeiramente, de 49,2% para 48,9%. Significa que devem estar chegando os votos das regiões onde a apuração está sendo um pouquinho mais lenta e onde o PT é um pouquinho mais forte. Provavelmente é isso que está acontecendo. Mesmo assim, ele quase está liquidando a fatura no primeiro turno, o que é muito importante. Ele vai ter, digamos, entre 47% e 48% dos votos. Uma outra coisa também que a gente precisaria prestar atenção é o seguinte: quando nós vimos agora há pouco os deputados federais por São Paulo, é muito curioso que dos 5 mais votados, 4 sejam notoriamente conservadores, ou próximos de Bolsonaro, ou que pensem de uma maneira tão parecida com a dele. Os 4 são assim, e o quinto é o Tiririca, que é uma espécie de coisa política, é a grande palhaçada, é a grande coisa não... protesto? Não é protesto, é, digamos... Tiririca não é protesto? Tiririca é descrença? É descrença, é uma espécie de sentimento de
de desprezo pela política. Tiririca é desprezo pela política. Desapreço. Desapreço. Mas o que vai acontecer é o seguinte, essa vai ser a última eleição em que o fenômeno do Tiririca vai ocorrer. Porque com a reforma política, com uma parte dela já em vigor para a próxima campanha legislativa, o voto de protesto vai ser só dele. E ele não vai simplesmente montar um capital eleitoral a partir do qual outros candidatos menos votados possam obter o mandato e possam acabar se elegendo. Então, o que eu estou vendo dentro desse mapa, eu estou muito assustado, porque eu percebo, digamos, de um lado, que Ciro Gomes, apesar da campanha intensa que foi feita para que ele fosse o adversário de Bolsonaro no segundo turno, ele está com um pouquinho mais do que 12% dos votos. Isso é muito ruim para o plano pessoal de Ciro Gomes e muito ruim para aquilo que as pessoas achavam que era para evitar esse confronto Haddad-Bolsonaro. Mas esse confronto, em verdade, ele não vai existir. Esse confronto vai ser uma espécie de grande passeio de Bolsonaro, ainda mais, digamos, em São Paulo, com dois candidatos que aparentemente disputarão o segundo turno, ambos apoiando o Bolsonaro. Significa o quê? Que Haddad não vai ter palanque em São Paulo. Isso é muito importante. Muito obrigada, Natália. Agradeço a você, nós prosseguimos, voltamos agora com você, Gamberini.